the hood of his hat. Então, I am é o verbo to be aqui, o am, que significa eu sou, eu estou. Mas vamos analisar o contexto da frase. I am take the hood of his hat. Eu estou tirando o capuz da cabeça dele. Então, você sempre tem que ter um acompanhamento do verbo to be, mais o verbo que é take, que é o verbo tirar ou pegar, e flexionado no ing. Olha esse outro exemplo aqui. He is wearing a long black overcoat. Então, ele está usando um sobretudo longo e preto. Então, he is. Então, aqui nós temos o verbo to be am, is e are. Lembrando que a gente está trabalhando a forma do presente. We are both running along the tunnel. Nós dois estamos correndo pelo túnel, né? We are both running. Então, nós dois estamos correndo. Aqui é o verbo run, que é correr. E aí, a gente lembra que quando é CVC, consoante, vogal, consoante, você dobra a última letra e acrescenta ing ou outra circunstância de tempo verbal. Nessas frases, a forma verbal se refere à ação do sujeito no momento em que está sendo praticada. Essa simultaneidade é expressa pelo present continuo, ou seja, ela vai narrar a ação exata do momento, então, que está sendo praticado. E o que a gente vai precisar nessa forma aqui, que é importantíssimo? Então, o verbo notou que nas estruturas do present continuous aparecem sempre dois verbos, que é o verbo to be, lembrando que é a forma do presente, né? O verbo to be é am, is e are, e o verbo principal. Então, a gente vai ter o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, essa é a forma que acontece no present continuous. É um tempo composto com um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, essa aqui é o ponto-chave do present continuous. E aqui a gente vai analisar algumas questões aqui. Então, que ele fala, né? E aí a gente vai analisar. Por exemplo, aqui a gente tem uma regrinha para a forma do ing, ó. Então, os verbos que terminam principalmente em CVC, que é consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra e acrescento em ing. Olha os verbos aqui, por exemplo. Cut, que é cortar, cutting, cortando. Begin, que é começar, beginning, começando. Então, olha os três últimos letras aqui, consoante, vogal, consoante. Eu dobro a última consoante e acrescento em ing. Verbos que terminam em y também vai ter um diferencial. Você vai adicionar o ing. Você corta, né? Então, verbos terminados em ie, por exemplo, die. Você simplesmente vai cortar o ie e acrescenta o y. E o ing, dying, né? Que é no sentido morrendo aqui. Verbos terminados em e, substituímos o e por ing. A ing, olha aqui, write, que é escrever, writing, escrevendo. Verbos terminados em vogal mais o y, dobramos o y e acrescentamos a ing. Olha o exemplo. Travel, né? Aí, ó, terminou em consoante, vogal, consoante. Traveling. E aqui, quando a forma negativa, a gente simplesmente vai acrescentar a partícula not após o verbo to be. Olha o exemplo aqui. You are not swim now. Você não está nadando agora. Então, you are not swim. Então, você não está nadando. Então, você vai acrescentar o not após o verbo to be. Então, o verbo to be are, né? Aqui, you are, você está, ou você é. E aqui nós temos outro exemplo. I'm not talking. Eu não estou conversando. Então, ó, o verbo to be aqui. E aí, a gente acrescenta a partícula not, mais o verbo no ing. E na forma interrogativa, é aquela mesma estrutura que a gente mencionou. A gente usa o auxiliar do verbo primeiro. Depois, nós utilizamos o sujeito, o verbo principal, mais o complemento. Olha duas situações de exemplos aqui. Are you working on a way special project? Então, você está trabalhando em algum projeto especial? Are you sleeping? Você está dormindo? Então, a forma de pergunta vem o auxiliar de pergunta primeiro, né? O auxiliar que eu falo assim, secundário, e depois vem o sujeito e o verbo principal.
E expressões também que indicam present continuous. Olha o exemplo aqui, termos que indicam present continuous. At the moment, no momento. At this moment, nesse momento. Today, hoje. Now, agora. Right now, agora mesmo. Listen, ouça e look. Olha, então são termos que indicam situações aí do present continuous. E agora nós vamos analisar também as questões. Então aqui, o que a questão 3 está pedindo? Você vai analisar os verbos aqui. Eu vou marcar com uma canetinha aqui. E aí você vai analisar os verbos no aspecto simple present. Então você deve prestar atenção, principalmente que está pedindo simple present, né? E aí você tem que analisar os verbos. Ó, os verbos estão em destaque. Drive, que é dirigir. Rain, que é chover. Hey, que é perder. Look, que é olhar ou parecer, dependendo do contexto. E aqui appear, que é aparecer, e redo, que é no sentido de ele faz. Então, você vai analisar o verbo, vai analisar o sujeito, né, de cada sentença para ver se o verbo vai modificar ou não. Simple present. Então, é a regra do ES ou IES ou simplesmente ES. Então, você vai analisar aí conforme o verbo. E aqui na questão 14, está pedindo para você passar as sentenças para o present continuous, né? Ou também conhecido como progressive tense. Então, olha aqui, novamente você deve olhar o verbo work, que é trabalhar, not go, que é não ir, hear, que é ouvir, have, que é ter, e think, que é o quê? Pensar. Então, você vai analisar mais uma vez esses verbos. Lembrando que para quando a gente trabalha o present continuous, a forma continuous, você não pode esquecer de colocar o verbo to be. E aqui é um testezinho de vocabulary practice. Então, o que significa as expressões? Você vai correlacionar conforme English, português, inglês e português. Not yet, of course, I don't understand, what are you supposed to do, may I get a drink, are you done, speak more slowly, please, e excuse. Então, você vai analisar o contexto dessas expressões comuns no dia a dia. E aqui na questão 16 e a última, você vai escrever o nome desses utensílios de cozinha. Então, você vai analisar o micro-ondas, a panela, a pia, colocar em inglês para mim esses objetos que são comuns do dia a dia in the kitchen, na cozinha. Ok? Então, see you later. Vejo vocês depois. Have a good day. Tenham um bom dia. Any question, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então, bye bye.